Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quarta e última mensagem de hoje em vídeo e áudio, sobre o tema visto em Efésios 5, 3 e 4, onde Paulo diz que tem coisa que a gente faz no mundo como ímpio, mas como cristão não convém mais, quer dizer, não é para fazer mais. Pare de fazer isso. Paulo diz aí em Efésios 5, 3 a 8, se tu faz isso, não tem herança, tu está nas trevas, larga isso daí, isso não é coisa de Deus, pare. Uma delas, que vamos estudar aqui nesse quarto, chama-se torpeza. Na minha tradução mais antiga, né? Palavras torpes. Então, são são duas áreas principais da torpeza que nós vamos estudar aqui. Uma é com respeito às palavras, que você vê aí, Efésios 4, 29, que Paulo diz que não é mais para a gente usar as palavras torpes, né? O que é palavra torpe? Indecente, repulsiva, obscena, baixeza, palavra suja. Então tem palavra que a gente usava no mundo, que agora nossas expressões do que falamos, nunca mais, né? Aquela gíria, parece um maconheiro o tempo todo, que nem um maconheiro, não sei o que, tá ligado, e um monte de doidice. Quem olha diz, isso aí é um feiticeiro, maconheiro, tudo, menos um cristão, porque o cristão, ele é limpo também, na sua maneira de falar, mas maneira de insultar os outros, chamar palavrão para os outros, amaldiçoar os outros com a boca, na hora das suas brigas, que o diabo futuca ele está dando dedada nos outros, metida a língua de cobra para meter veneno. Então cuidado com tuas torpezas, né? Seu repulsivo, obsceno, no céu não tem jeito, então te arrepende disso. A outra área da torpeza está no ensino. Cuidado com o ensino, quando ele é um ensino satânico, apenas porque eu quero ganhar dinheiro, e não porque eu estou preocupado com salvação de ninguém, eu quero é meu salário. A Bíblia chama isso de torpe ganância. Quem pratica torpe ganância não tem herança nenhuma com Deus. Mas eu já ganhei 1 milhão de almas para Cristo, minha denominação tem 1 bilhão de almas, de membros. Você ganhou apenas por uma placa, para o cristianismo não. No céu tu não vai ter galardão de nada, porque tu fez por torpe ganância, só para te encher de dinheiro, só para te ser rico, milionário, só para te andar nos teus carros importados. Tem pastor que tem até segurança, irmão. Tem pastor que ele não pode andar sozinho, porque ele tem muita grana, tem medo de ser sequestrado, tem medo de bandido. Bora, rapaz, bora, tu vai comigo aí, porque tu vai me dar já 1 milhão de reais. Ele tem na conta dele esse dinheiro, o diabo sabe que ele tem, então ele tem que andar com segurança. Ponto. Eu quero falar sobre essa questão. Paulo diz: quem pratica torpeza não entra no céu. Efésios 5, 4 em diante, tá bom? Então eu quero falar sobre essa questão. 1 Pedro fala da torpe ganância. Capítulo 5, 1 em diante diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Verso 4: e quando apareceu o sumo pastor, com S maiúsculo, é Jesus, quando ele vier, quer dizer, no dia da volta dele. Verso 4 diz: e quando apareceu o sumo pastor, quer dizer, o pastor dos pastores, o maior de todos, o dono de tudo, o dono das ovelhas, é isso que Pedro está falando. Quando Jesus aparecer, na hora do arrebatamento, ele diz: alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então está falando que na hora que Jesus voltar, inversamente proporcional a isso, vai haver uma tristeza muito grande para aqueles que foram em busca de ser um obreiro, um pregador, um pastor presidente, ou um pastor membro, ou um missionário, ou um professor de teologia, mas foi só por torpe ganância, ou melhor, só pelo mamon, que é um diabo, um demônio perigosíssimo chamado mamon, que é um demônio que opera através do dinheiro, que Jesus disse em Mateus 6, 24, tu não pode servir a Deus e a mamon, ou senão tu vai amar a um e desprezar o outro. Tu te dedica a um e tu não vai te dedicar ao outro. Então diz, tu não pode te dedicar a Deus e o demônio que está te usando, cegando você, você está sendo um tolo, um imbecilizado por esse sistema aí, que diz que todo líder tem que ser bilionário, trilionário, só porque é pastor. Como uma vez um irmão, ele chegou para mim e disse, com certeza você ganha no mínimo 30 mil reais, porque você é pastor. Eu disse, se tu aprendeu lá no mundo isso, né, meu irmão? Que vê tudo quanto é pastor como se ganhasse dinheiro. Meu irmão, não ganho nem 1.500 por mês, até porque eu não estou lá por isso. Isso é uma ajuda que Deus nos dá, tá certo? Eu estou aí pregando, é porque eu estou pregando, porque essa é a minha missão, de salvar a minha alma e ajudar a salvar dos outros. Não é negócio de 30 mil. Eu, no mínimo, tu já sabe que tem aí tantos que ganham 30 mil. E muitos outros que ganham muito mais. E tu acha que todo mundo é igual. Então, meu irmão, o mundo tem uma concepção errada, imbecilizada, fala mal da igreja, escarnece, que é o próximo item que vamos estudar de Efésios 5:4, né? O escarnecedor. Por causa de muitos que já estão lá, né, delirando, ensinando mentira, vivendo mentira, ensinando errado, porque não tem entendimento de coisa nenhuma do que Deus vai cobrar deles. Eles acham, já somos filhos de Deus, somos salvos pela graça, Deus é amor, e sai pregando mentira, já estamos salvos, uma vez salvo, salvo para sempre. Enquanto isso ele está com torpe ganância, e ele não sabe que quem pratica isso, a torpeza, ele não tem herança. Ele pode aqui ter bilhões para deixar para herança para a família dele, mas ele morrer, ele não tem nada, vezes nada no céu, não tem coroa nenhuma, não tem nada, nem a vaga para morar ele não tem. Então eu quero começar a falar disso, porque muitos obreiros não sabem disso, não aprenderam isso nos seus cursos de teologia. Outros sabiam, não quiseram acreditar, e a hora de morrer, ou então na hora da volta de Jesus, Jesus vai dizer, não te conheço. Eles vão dizer, Senhor, preguei no teu nome, não te conheço, aparta de mim tu que pratica iniquidade. Qual? A torpe ganância. Mateus 7:23. Então por isso Paulo ensina também que os obreiros da igreja, eles não devem ter essa torpe ganância, tá? 1 Timóteo 3, 1 em diante diz, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e por aí vai. A mesma coisa ele fala aqui na carta de Paulo a Tito, né? Carta que Paulo escreve a Tito,
ele diz que os obreiros devem ser a mesma coisa, viu? Tito 1, verso 7, não cobiçoso de torpe ganância. Então você tenha muito cuidado, porque quando a gente está imbecilizado, vivendo como se fosse um doido, aprende tanta doidice do mundo, quer aplicar no cristianismo, quer trazer para a sua vida, meu negócio é o dinheiro, só trabalho se tiver salário de 1 trilhão, e vai se ferrar. Uma vez o pastor disse, irmão, tu não tiver um carro importado na tua porta, tu não é pastor de verdade, porque Deus não está te abençoando. Meu irmão, prefiro andar numa carroça de bicicleta de pé, do que só como tu, que vive ganhando dinheiro de política, de político desonesto, roubando com político desonesto, se enriquecendo, e dizer que Deus está te abençoando. Você vai pagar um preço, porque Deus não quer nunca ninguém com torpe ganância. Cuidado com isso. Então a torpeza de Efésios 5:4 diz que não tem herança, que a gente é nas trevas, é o diabo que está insistindo nessa vida para nós. A gente está sendo conduzido como um jumento, um cavalo, do Salmo 32:9, levado nessa vida, que não entende a verdade. Eu quero falar para ti agora da palavra, qual é? Chocarrice, de Efésios 5:4. Quem pratica chocarrice não entra no céu. O que é chocarrice? Aí no Google diz: gracejo, atrevido, grosseiro, escarnecedor, etc. Que tu fala para escarnecer, para usar palavras para humilhar, ou para dar molecagem. Então, escarnecer, por exemplo, né? Você vai ver na Bíblia o escarnecedor, Provérbio 24:9. Vamos lá, vamos ver qual é a diferença dele para o cristão, que Deus não quer ver isso nunca no estilo de vida de um cristão, porque isso é coisa do mundo, do ímpio, do Satanás, que enxertou isso na vida do mundo, e às vezes eu quero viver isso como cristão, e no céu não vou ganhar nada se continuar sendo um escarnecedor, porque eu tenho falta de sabedoria de Deus, não aprendi nada sobre isso, né? Estou vivendo imbecilizado quanto a essa área, e aí eu tenho que ter muita misericórdia de mim, para poder buscar aprender a verdade, e tirar isso totalmente do meu dicionário, para mim não usar mais. Amém? Diz assim, aí é provérbio, né? 24:9, 24:9 diz: o pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Abominável. Está dizendo, irmão, que até para o mundo, para os ímpios, o escarnecedor, ele é uma pessoa que nem o mundo gosta dele. Então, escarnecedor é aquela pessoa, tudo que tu fala, ele vem com segunda intenção nas suas palavras, para te ferir, para te humilhar, para te maltratar com palavras. Aqui está dizendo que nem o mundo aceita, está dizendo que você é abominável até para os homens. Abominável quer dizer insuportável. Então, se o mundo não aceita ninguém escarnecedor, eles preferem não ter esse tipo de amigo, preferem não chamar essas pessoas para suas reuniões, para os seus aniversários, para seus banquetes. Isso aí não chama para cá não. Isso aí só vem com essas palavras nojentas todo o tempo para cá. Não traz para cá não, né? Essas piadas nojentas aí, com crente, escarnecendo tudo. Escarnece até mulher, a mãe. A tua mãe, eu agarrei ela, fiz isso, aquilo com tua mãe, né? Eu agarrei tua mulher, e cada doidice, fazendo molecagem, fazendo doidice. Então esse tipo de gente, nego, evita eles. Mas tem um escarnecedor que está na Bíblia muitas vezes fazendo também coisas que Jesus detesta, viu, irmão?
Mateus 27, por exemplo, olha como estava escarnecendo do próprio Cristo. Pega aí na Bíblia, ó. 27. Irmão, temos que estudar, que é o lugar onde você aprende coisa que você não vê por aí. Amém? Interceda por essa escola bíblica, porque você não vê por aí na igreja do falso profeta aquilo que estão te alertando aqui, que se você morrer como escarnecedor, no céu tu não tem herança de nada. Escarnecedor, aí é o que? Mateus 27, 29, diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiravam-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. Então os homens que crucificaram Jesus faziam as maiores palhaçadas, dizendo: ah, tu não é rei do judeu? Eu vou me ajoelhar aqui diante de ti, me salva, rei do judeu. Eles estavam fazendo de palhaçada porque não acreditavam. Uma das coisas que está acontecendo, principalmente no nosso meio, são pessoas que, quando você vai pregar a verdade, dizer a verdade bíblica, começa a te maltratar, começa a inventar coisa para ferir você. Quem faz isso, meu irmão, ele está cometendo aí o que a Bíblia chama aí de chocarrice, viu? Ele é um escarnecedor, ele vai pagar um preço muito alto por isso, tá certo? Então cuidado com isso. Em Provérbios 20, o versículo 10, peraí que eu anotei algumas coisas, botei aqui embaixo, eu tenho que estar lendo, por isso que às vezes que meu óculos não pega de longe, é só de perto. Eu não preciso de óculos para ler longe, eu só preciso de óculos para ler perto. Então o estudo bíblico que eu botei está ali, que eu estudei muito sobre esse tema. Como eu sempre digo, eu antes de pegar alguma coisa eu estudo muito para passar para você, para não dar qualquer coisa, como tem muito pregador aí, passa o dia todo cuidando só da sua vida secular, da sua fazenda, dos seus vícios, dos seus diabos, das suas prostituição, e de noite vai pregar, na mesma hora que ele chega, que ele vai ler a Bíblia para ver se ele prega alguma coisa, que passou o dia todinho sem saber de nada, alienado totalmente da missão dele. E a gente, não, irmão, eu tenho que estudar antes de pregar aqui, eu tenho que anotar um monte de coisa para pregar aqui. Então eu falei aqui sobre o que? Provérbio 20, verso 10, vamos lá, pega a tua Bíblia, aqui é a Bíblia, amém? Aqui é a verdade que liberta. João 8,32, Jesus diz: somente a verdade liberta, amém? Provérbios, misericórdia, não, eu anotei errado. O Provérbio 19, 29 diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. Então aqui duas pessoas numa só, uma que vai sofrer por ser tolo e julgamento por ser escarnecedor. Irmão, existe um juiz te esperando. A Bíblia diz, Tiago 2,13, diz que o juízo de Deus será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia para com seu próximo. Deus vai te julgar de uma maneira terrível, porque você usa a sua boca para ferir os outros, para humilhar, para rebaixar, para botar lá no chão as pessoas. O nome disso é chocarrice, que você usa com suas palavras nojentas, viu? Coração imundo de cobra, de porco, passando para os outros para arrumar problema. Tu pensa que Deus não vai cobrar de ti? Te arrepende, muda, para com isso, larga de usar tuas palavras para ser instrumento contra teu irmão, viu? Ou então o negócio vai ser muito terrível, você está agindo como doido, um imbecil, totalmente sem o que Deus está esperando de você. Então, querido, amanhã nós vamos falar sobre
aquele trilho de treinamento que a gente enviou para você pelo Zap, com mais de 50 quesitos sobre o tema o que Deus espera de mim como servo dele. Amanhã nós vamos retornar para esse trilho de treinamento e vamos buscar o serviço como servo dentro do tema servir com coisas que acompanham a salvação, lá na carta aos Hebreus 6. Vai ser o tema de amanhã. Chame alguém, busque alguém para estar conosco, para aprender um pouquinho mais conosco. E a gente está se preparando todo dia, porque Jesus pode chegar ainda hoje. Tantos sinais acontecendo aí, Jesus está voltando, te prepara. E a preparação é pelo ensino. Te lembra que as 10 virgens, 5 não estavam preparadas para encontrar com o noivo, porque elas estavam imbecilizadas, chamada de louca. Então, meu irmão, não brinque não, tá certo? Deus não tem compromisso com o louco, Ele tem compromisso com quem quer aprender a verdade, quer buscar a verdade, andar na verdade, passar para si mesmo essa verdade bíblica e repassar para os outros. Deus nos quer como instrumento também para os outros. Se você está passando apenas imbecilidade do mundo, parvoíce do mundo, você perdeu seu tempo, investiu errado. Não tem nenhuma herança no reino de Deus. Sou professor de universidade, vivo a vida inteira ensinando, Deus não existe, ou o mundo veio do macaco, e mais um monte de doidice, ou então ensinando tudo que o mundo ensina, menos o que Deus quer que tu ensine. No céu não tem nenhum tipo de herança, não vai entrar lá, porque você decidiu viver aqui nas trevas. Melhor, o entendimento totalmente entenebrecido de Efésios 4,17, que diz que o ímpio vive com entendimento obscuro, quer dizer, trevas na mente dele. E o cristão, Paulo diz lá, não faça isso, não ande assim. Peça para Deus limpar a tua mente, te ensinar a verdade. Amém? Ponto. Tá, envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Ore por mim, estou orando por você. Amém.